Não foi o avião particular nem o motorista esperando na pista que apertaram meu peito naquele dia. Foi o calor seco que entrou pelos pulmões quando pisei no chão do Piauí, um calor que parecia cobrar explicações. Eu tinha dinheiro suficiente para comprar quase qualquer coisa, menos o direito de fingir que aquela terra não era minha também. Antes mesmo de chegar à casa da minha mãe, fiz o motorista parar o carro. Não foi capricho, foi necessidade. Algo dentro de mim mandou parar. A estrada era simples, o asfalto gasto pelo sol, e o silêncio só era quebrado pelo vento batendo nos galhos secos. Foi ali que eu vi 3 figuras caminhando pelo acostamento, devagar demais para quem tinha destino, rápido demais para quem estava perdido. Uma moça muito jovem, magra, rosto queimado de sol, segurava firme a mão de um menino pequeno. O outro, ainda menor, vinha no colo, pesado não pelo corpo, mas pelo cansaço. Ela não pedia ajuda, não olhava para os carros. Andava como quem já aprendeu que esperar dói mais do que seguir. Aquilo me atravessou de um jeito estranho. Eu já tinha visto pobreza antes, claro, em relatórios, em números frios, em projetos sociais que levavam o meu nome. Mas ali não havia papel, não havia discurso, não havia câmera. Havia fome andando a céu aberto. Pedi para o motorista encostar mais à frente e fiquei observando pelo retrovisor. O menino menor chorou baixo, sem escândalo, como se tivesse aprendido cedo demais que chorar alto não muda nada. A moça parou, respirou fundo e ajeitou o menino no colo. Nesse gesto simples, eu vi algo que me fez desviar o olhar. Dignidade ferida, mas viva. Antes de seguir, eu quero te perguntar uma coisa. Se você estivesse ali, com tudo o que eu tinha naquele momento, teria parado? Comenta depois, mas guarda essa pergunta, porque ela vai te acompanhar até o fim. Voltei para o carro com a garganta fechada. O motorista perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, como sempre respondi a vida inteira quando nada estava. Seguimos. Mas eu já não estava indo apenas visitar minha mãe. Eu estava fugindo de uma cena que tinha grudado em mim como poeira de estrada. A casa dela ficava na mesma rua de sempre. Pequena, paredes claras, um pé de planta resistente na frente, desses que sobrevivem com pouca água. Quando ela abriu a porta e me viu, o sorriso veio primeiro, mas os olhos demoraram um pouco mais. Minha mãe sempre enxergou além do que eu dizia. O abraço foi apertado, demorado, como se quisesse recuperar anos perdidos naquele intervalo de silêncio. Senti o cheiro de café passado na hora e de sabão simples, o mesmo cheiro da minha infância. Você emagreceu, ela disse, passando a mão no meu rosto como se eu ainda fosse menino. Sorri, mas a imagem da estrada voltou inteira, sem pedir licença. Sentamos. Ela me olhou em silêncio, esperando. Contei que tinha visto 3 crianças andando sozinhas pela estrada. Não falei de dinheiro, não falei de ajuda, só descrevi. À medida que eu falava, o rosto dela mudava. Não era surpresa, era reconhecimento. Quando terminei, ela ficou quieta por alguns segundos longos demais. Essas coisas ainda acontecem, ela disse, baixo. Mais do que você imagina. Aquilo me incomodou, não pelo que ela disse, mas pelo jeito. Havia algo guardado ali. Algo antigo. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo de quando ela mudava de assunto ao ouvir certos nomes no passado. Levantei para pegar água, tentando afastar a inquietação. Não consegui. À noite, quase não dormi. A cama confortável não apagava o barulho do vento na estrada, nem o choro contido do menino. Pensei em voltar no dia seguinte. Pensei em deixar para lá. Pensei em mandar alguém resolver, mas toda vez que tentava transformar aquilo em tarefa, algo me travava. Eu não queria delegar aquela cena. Eu precisava encarar. Saí cedo, antes do sol subir demais. Dirigi eu mesmo, coisa que quase nunca faço. Voltei ao trecho da estrada. Eles não estavam mais lá. O vazio me deu um alívio curto, seguido de culpa. Andei mais um pouco, devagar, até ver um movimento perto de uma cerca velha. Era ela. Sentada no chão, tentando dividir um pedaço de pão seco em partes iguais. O menino maior me olhou primeiro. Não sorriu. Apenas observou, como quem mede perigo. Desci do carro devagar. Falei bom dia. Ela levantou num impulso, protegendo os irmãos com o corpo. Disse que não queria problema. Aquilo doeu mais do que se ela tivesse pedido ajuda. Expliquei que só queria conversar.
Ela hesitou, depois assentiu com a cabeça. Disse que se chamava Ana. A voz era firme, apesar do cansaço. Contou que estavam seguindo para longe. Não sabia exatamente para onde. Só sabia de onde precisava sair. Enquanto ela falava, notei um envelope amassado preso dentro da bolsa velha. Ela percebeu meu olhar e segurou a bolsa com mais força. Não perguntou nada. Não explicou. Apenas mudou de assunto. Falou da mãe que tinha partido cedo demais, do pai que não ficou, da responsabilidade que caiu sobre ela de uma hora para outra. Em nenhum momento reclamou. Isso me perturbou. Gente que não reclama geralmente já perdeu a esperança de ser ouvida. Ofereci ajuda, não dinheiro ali, não promessa grande. Apenas água, comida, um lugar para descansar. Ela demorou a responder. Olhou para os irmãos, depois para mim. Havia medo, mas também havia uma coragem silenciosa. Aceitou. Não porque confiava, mas porque estava no limite. E eu entendi que aquele sim não era leve. Era pesado como tudo naquela estrada. Enquanto caminhávamos até o carro, senti algo que não sentia há muito tempo. A certeza de que eu tinha cruzado uma linha invisível. Não sabia onde aquilo ia dar. Só sabia que não havia mais volta para o conforto da ignorância. E naquele instante, mesmo sem entender por quê, tive a sensação estranha de que aquela história não tinha começado ali, naquela estrada, mas muito antes, em escolhas que eu fiz quando ainda acreditava que crescer significava deixar coisas para trás. Você acha que eu estava ajudando por bondade? Ou tentando consertar algo que eu ainda nem lembrava direito? O banco do passageiro parecia pequeno demais para carregar 3 vidas cansadas, mas foi ali que Ana colocou os irmãos, com um cuidado que me deu vergonha. Vergonha não da pobreza deles. Vergonha da minha vida inteira, em que eu sempre achei que proteger alguém era pagar conta, assinar cheque, resolver tudo de longe. O menino maior se chamava Davi. Tinha os olhos atentos, daqueles que não descansam. O menor, Lucas, dormia e acordava em sobressaltos, com a cabeça caída no peito da irmã. Quando o carro começou a andar, Ana não relaxou. Ficou rígida, olhando pela janela como se esperasse um perigo aparecer a qualquer momento. Você está indo para onde? Eu perguntei, tentando manter a voz baixa, sem assustar. Ela demorou um pouco para responder. Para longe, disse, sem olhar para mim. Qualquer lugar que não seja de onde eu vim. E de onde você veio? A mão dela apertou a alça da bolsa, exatamente onde o envelope amassado estava. Não importa. Eu conhecia aquele não importa. Era o jeito que eu mesmo usava quando alguém chegava perto demais das minhas verdades. Resolvi não forçar. Em vez disso, tirei uma garrafa de água do porta-luvas e ofereci. Davi pegou primeiro, sem agradecer nem recusar. Bebeu devagar, como se tivesse aprendido que água também pode faltar. Depois passou para o irmão, que acordou, tomou 2 goles e dormiu de novo. Ana só bebeu por último, um gole pequeno, como se tivesse medo de gastar. O caminho até a casa da minha mãe parecia mais curto, mas o silêncio dentro do carro alongava tudo. Eu ouvia o motor, a poeira batendo no assoalho, a respiração irregular do Lucas. E eu pensava, o que eu estou fazendo? Não por arrependimento, por susto. Porque pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha um plano claro. Eu só tinha um impulso. Quando parei em frente à casa, Ana travou. Aqui não, ela sussurrou. Eu não quero atrapalhar ninguém. Você não vai atrapalhar. É minha mãe. Ela vai ajudar. Ela me olhou e nos olhos dela havia uma pergunta que ela não fazia. Por quê? Eu mesmo não sabia responder sem me expor. Desci do carro, dei a volta e abri a porta para os meninos. Davi pulou com agilidade, mas ficou colado em Ana. Lucas precisou de colo. Minha mãe abriu a porta antes mesmo de eu bater. Ela tinha esse dom de perceber presença, como se a casa respirasse junto com ela. Quando viu Ana com as crianças, não foi surpresa o que apareceu no rosto dela. Foi outra coisa. Um choque contido, uma espécie de dor antiga que voltou com força. Meu Deus do céu! Ela disse, e levou a mão ao peito. Ana abaixou o olhar, pronta para recuar. Eu percebi e falei rápido. Mãe, eu encontrei eles na estrada. Estavam andando, sem rumo.
Eu trouxe para comer alguma coisa, descansar, só isso. Minha mãe não respondeu de imediato. Ela olhou para os meninos como se contasse costelas invisíveis, como se avaliasse febre com o olhar. Depois encarou Ana. E nesse instante eu senti o ar mudar. Foi um segundo, mas foi claro. Minha mãe reconheceu alguma coisa nela. Entra, minha filha, minha mãe falou, com uma doçura que não era de visita, era de acolhimento antigo. Entra antes que o sol te queime mais. Ana hesitou. Eu não sou sua filha. Minha mãe engoliu seco, sorrindo, mas com os olhos cheios. Aqui dentro, quem tá com fome vira da casa. Entra. Davi entrou primeiro desconfiado, olhando os cantos como se procurasse alguém escondido. Lucas foi direto para uma cadeira e se encolheu. Ana ficou na porta mais um momento, como se aquele limiar fosse perigoso. Eu pensei em dizer alguma coisa, mas minha mãe fez o que sempre soube fazer. Não pressionou. Apenas colocou na mesa um prato com cuscuz e um pouco de carne de panela, e o cheiro falou por ela. Lucas foi o primeiro a esticar a mão. Pegou um pedaço com pressa, como se o prato fosse sumir. Davi tentou controlar, mas os olhos dele também estavam famintos. Ana só se sentou depois de ver os irmãos comendo, e mesmo assim, comeu pouco, vigiando. Eu observava em silêncio, e cada gesto me puxava para uma lembrança da minha infância. Eu também já tive esse tipo de fome, a fome que faz a pessoa ficar quieta para não chamar atenção, porque chamar atenção pode custar caro. Eu sabia como era. E ainda assim eu tinha virado um homem que se cercava de excesso. Minha mãe trouxe um copo de suco e colocou na mão de Ana. Você tem quantos anos? Ela perguntou. Ana congelou por um segundo. Eu já sou maior, respondeu, fugindo. Minha mãe não insistiu, apenas tocou de leve no braço dela, com uma intimidade que me deixou desconfortável. Você tá tremendo. Ana puxou o braço como se aquele toque queimasse. E aí aconteceu uma coisa pequena, mas que me marcou. Minha mãe recuou e o rosto dela ficou triste, como se tivesse levado um tapa de um passado que ela merecia. Quando os meninos terminaram de comer, Lucas começou a tossir. Uma tosse funda, ruim, dessas que vem do peito. Minha mãe encostou a mão na testa dele. Tá quente, ela disse, e olhou para mim com um tipo de reprovação que eu não recebia desde adolescente. Esse menino tá com febre. Eu não percebi. Não percebeu porque você não tá acostumado a olhar para isso de perto, meu filho. Eu aceitei a crítica sem revidar, porque era verdade. A febre de Lucas não estava em nenhuma planilha, não aparecia em reunião. Era ali, na minha frente, e eu quase ignorei. Minha mãe pediu para Ana deitar os meninos no quarto de visitas. Eu não lembrava mais daquele quarto como quarto de visitas. Para mim era o quarto onde eu dormia quando criança, antes de sair de casa brigado, jurando que nunca voltaria. Ver os dois meninos ali na cama pequena me deu um aperto, como se o tempo tivesse dobrado. Deixei Ana na sala com minha mãe e fui para a cozinha pegar mais água. Enquanto enchia uma jarra, ouvi as duas conversando baixo. Quem é o pai deles? Minha mãe perguntou. Não tem pai, Ana respondeu, seca. Não tem ou não pode ter? Silêncio. A senhora faz muita pergunta. Eu faço porque eu me importo. E por quê? Minha mãe travou. Eu parei, com a jarra na mão, sem querer ser ouvido. Minha mãe continuou. Porque eu já vi esse tipo de medo antes. Ana falou com a voz mais baixa. A senhora não me conhece. Minha mãe respirou fundo, como se pedisse força. Conheço sim. Foi aí que eu senti um frio na nuca, porque minha mãe não dizia coisas à toa. E se ela dizia que conhecia a Ana, então a minha volta ao Piauí não era só saudade. Era ajuste de contas com alguma coisa enterrada. Entrei na sala fingindo naturalidade. Ana me olhou, desconfiada, como se soubesse que eu tinha ouvido. Minha mãe disfarçou, pegou um pano e começou a limpar a mesa que já estava limpa. Esse era o jeito dela quando estava nervosa. Eu vou levar esse menino no posto de saúde, minha mãe disse, firme. E você vai junto, Ana. Ana se levantou na hora. Eu não posso ir. Eu não tenho documento. Documento a gente resolve. Eu falei sem pensar. Ela virou o rosto para mim rápido, com raiva contida. Resolve como? Com dinheiro? A palavra dinheiro ali naquela sala simples soou como um insulto.
Minha mãe olhou para mim como se pedisse silêncio. Eu engoli o que eu ia dizer, porque percebi que Ana não precisava de promessa. Ela precisava de segurança, e segurança para ela não era luxo, era não ser encontrada. Ninguém vai te entregar a ninguém, eu disse, escolhendo as palavras. Eu só quero que eles fiquem bem. Ana me encarou com um olhar duro, mas os olhos dela estavam úmidos. O senhor não entende. Tem gente procurando a gente. Minha mãe parou de mexer no pano. Eu senti o coração acelerar. Quem tá procurando? Eu perguntei. Ana abriu a boca e fechou de novo. A mão dela foi direto na bolsa, e por um segundo, o envelope amassado apareceu na fresta, como se quisesse cair no chão por conta própria. Eu vi uma letra escrita à caneta, meio apagada, mas ainda legível. Um nome. Um nome que eu não ouvia fazia anos. Meu corpo inteiro travou, porque aquele nome não era qualquer nome. Era um nome que eu carregava como pedra no bolso desde o começo da minha vida adulta. Um nome ligado ao período em que eu fiz a primeira escolha cruel para subir na vida. Ana percebeu que eu tinha lido, e na hora, o rosto dela mudou. O senhor conhece esse nome, não conhece? Ela disse, num sussurro. Eu fiquei sem voz por um instante. Minha mãe, pálida, sentou devagar, como se as pernas tivessem desistido. E naquele silêncio curto, o Lucas tossiu no quarto, uma tosse mais funda, e eu entendi que o problema não era só a febre dele. O problema era que aquela família tinha entrado na minha casa trazendo junto um passado que eu nunca contei nem para minha mãe. E pelo jeito, minha mãe sabia mais do que eu imaginava. Você, no meu lugar, teria coragem de abrir essa conversa ali mesmo, na sala, com uma criança doente no quarto e um segredo queimando no ar? Ou tentaria empurrar para depois, fingindo que não viu? O nome que eu tinha visto no envelope ficou grudado atrás dos meus olhos como poeira de estrada. Eu tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas meu corpo denunciava. A mão suava. O coração batia num ritmo que eu só sentia em duas situações. Quando eu estava prestes a perder algo muito importante. Ou quando eu estava prestes a descobrir uma verdade que eu passei anos evitando. Minha mãe se levantou com uma pressa que não combinava com a idade. Vamos agora no posto, ela disse. Esse menino não pode ficar assim. Ana abriu a boca para dizer não, mas olhou para o quarto e desistiu. Ela queria fugir, eu via. Só que a tosse do Lucas puxava ela de volta. Davi apareceu na porta do quarto com os olhos arregalados. Ele tá ardendo. O menino falou, tentando parecer forte, mas com a voz tremendo. Eu peguei a chave do carro, quase como um reflexo. Eu dirijo, falei. Ana me encarou, dura. Eu vou junto. Não deixo eles sozinhos. Minha mãe assentiu com a cabeça, como quem aprova sem discutir. Saímos com Lucas no colo de Ana, embrulhado num lençol leve. O sol já estava alto. O ar quente parecia subir do chão e bater na cara. No caminho até o posto, eu reparei em como Ana olhava para os lados. Não era curiosidade, era vigilância. Ela contava motos, observava caminhonetes, reparava em qualquer carro que diminuísse a velocidade. Davi, sentado atrás, imitava a irmã, tentando entender o mundo com olhos de adulto. O posto de saúde era simples, um prédio baixo, pintura desgastada. Na entrada, gente esperando, crianças chorando, mães abanando o rosto com papel. O cheiro de álcool misturado com suor e poeira me trouxe uma memória inesperada. Eu ali, pequeno, segurando a mão da minha mãe, esperando atendimento quando eu tinha febre e ela não tinha dinheiro nem para remédio. Lembrei dela falando baixo comigo. Aguenta, meu filho. Já já passa. Eu não tinha pensado nisso em anos. Talvez porque lembrar doía mais do que eu estava disposto. Minha mãe foi na frente, falando com uma atendente que já a conhecia. Dona Teresa, a senhora por aqui? A moça sorriu. Vim por esse menino, minha filha. Tá queimando de febre e tossindo ruim. A atendente olhou para Ana, desconfiada de leve, depois para mim. E a expressão mudou um pouco, não por reverência, mas como quem reconhece alguém de televisão, mas não tem certeza. Eu baixei o rosto, tentando ser só mais um ali. Documento da criança? Ela perguntou. Ana travou. Eu não tenho. Minha mãe apertou o braço da atendente com firmeza e carinho ao mesmo tempo. Minha filha, pelo amor de Deus, é criança doente. Faz o atendimento que depois a gente vê documento. A moça hesitou.
Olhou de novo para mim e eu senti que ela estava ligando pontos que não queria ligar. Eu vou anotar como atendimento por urgência, ela disse, finalmente. Mas vocês vão ter que regularizar isso depois. Ana soltou um ar preso no peito e seguiu com Lucas para dentro. Davi grudou nela como sombra. Eu fiquei um passo atrás e minha mãe caminhou ao meu lado. Você viu aquele nome, não foi? Ela perguntou baixinho, sem me olhar. Quase deixei a pergunta cair no chão, fingindo que não ouvi. Mãe, eu te conheço. Você fica com esse olhar quando uma coisa volta do passado. Eu engoli seco. O corredor do posto era estreito. O ventilador fazia barulho, mas não vencia o calor. Eu vi, eu admiti. E você também viu. Eu senti. Minha mãe apertou os lábios como se segurasse um choro velho. Vi, e não é coisa de hoje, meu filho. Isso vem de longe. Então a senhora conhece ela? Minha mãe demorou a responder como quem mede o peso das palavras. Eu conheço um pedaço dessa história, mas não tudo. Aquilo me deu um nó no estômago. Minha mãe sempre foi direta. Se ela estava escolhendo palavras, era porque tinha coisa séria escondida. Entramos na sala do médico. Um rapaz novo, óculos simples, olhar cansado. O que ele está sentindo? Perguntou, já colocando o estetoscópio. Ana respondeu rápido, com detalhes de quem já cuidou de febre sem remédio muitas vezes. Tosse, falta de apetite, cansaço, febre de dias. O médico examinou Lucas, pediu para ele respirar, apertou o peito, olhou a garganta. Lucas chorou fraco. Minha mãe acariciou a cabeça dele e foi como se o menino entendesse que ali tinha alguém que não queria machucar. Pode ser uma infecção respiratória, o médico disse. Vou pedir um raio-x e passar antibiótico. Ele está desidratado também. Ana apertou Lucas mais forte, assustada. Ele vai ficar bom, doutor? Ela perguntou. E foi a primeira vez que a voz dela falhou. Vai, sim, se fizer o tratamento direitinho e se ele descansar. Descansar onde? Davi soltou, sem querer, e depois fechou a cara, arrependido por ter falado. O médico olhou para Ana, como quem entende mais do que foi dito. Vocês têm casa? Ele perguntou. Ana travou. A gente dá um jeito. Minha mãe respondeu no lugar, sem pedir permissão. Vão ficar comigo até ele melhorar. E pronto. Ana virou o rosto, como se quisesse discutir, mas não tinha força naquele momento. Eu vi orgulho e medo brigando dentro dela. Na saída, o médico me puxou de canto. O senhor é parente? Sou conhecido da família. Respondi, curto. Ele me olhou com uma expressão séria. Essa criança está no limite do limite. Não é só remédio. É comida, descanso, cuidado. Se vocês sumirem de novo, pode não dar tempo. Eu assenti, sentindo um peso que dinheiro nenhum aliviava. Voltamos para casa com um antibiótico e uma lista de orientações. Davi levou a sacolinha de remédios com as duas mãos, como se fosse algo precioso. Ana caminhava como quem pisa em vidro. No carro, o silêncio voltou. Só que agora era um silêncio cheio de coisa não dita. Quando estacionamos, minha mãe mandou Davi tomar banho e deitar um pouco. Ana ficou na sala, sentada na ponta do sofá, como se estivesse pronta para levantar e correr a qualquer segundo. Eu sentei numa cadeira de frente para ela. Minha mãe ficou perto da janela, observando a rua, inquieta. Eu respirei fundo. Ana, eu vi um nome no teu envelope. Eu disse devagar. Não vou arrancar nada de você, mas eu preciso saber do que vocês estão fugindo. Ela riu sem humor. Do mesmo que todo mundo foge aqui, da miséria. Não é só isso, eu insisti. Você olha para a rua como quem espera alguém te achar. Ela apertou a bolsa contra o peito, e por um instante eu achei que ela ia levantar e ir embora. Mas o barulho da tosse do Lucas no quarto segurou ela ali. Ana fechou os olhos, como se tivesse que escolher entre o perigo e a sobrevivência. Tem um homem, ela começou, e a palavra saiu pesada. Ele disse que eu devo. Disse que meu pai devia, e que dívida passa para filho. Eu falei que isso não existe. Ele riu na minha cara. Minha mãe se virou da janela na hora. Quem é esse homem? Ana olhou para minha mãe com raiva e medo misturados. Um homem que manda na área de onde eu vim. Todo mundo abaixa a cabeça. Quem não abaixa, some. Eu senti um arrepio.
Não era história de filme. Era Brasil real. Eu já tinha ouvido relatos assim em regiões onde a autoridade vira palavra fraca. E por que vocês não foram na polícia? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Ana deu de ombros, mas os olhos dela encheram. Porque polícia lá é visita. Ele mora lá. Minha mãe passou a mão no rosto como quem tenta se manter firme. E o envelope? Ela perguntou com cuidado. Por que você guarda isso como se fosse tua vida? Ana hesitou. A mão dela tremia. Porque é a única coisa que prova que eu não estou mentindo. Ela abriu a bolsa devagar e tirou o envelope. Estava sujo, amassado, as bordas gastas. Ela não me entregou. Colocou sobre a mesa entre nós como se fosse uma arma. Eu só abro se vocês prometerem uma coisa, ela disse. O quê? Eu perguntei. Que se eu precisar ir embora correndo, vocês não vão tentar me segurar. Nem vocês, nem ninguém. Minha mãe respondeu primeiro com firmeza. Eu não prendo ninguém, minha filha, mas eu também não abandono criança doente. Ana assentiu e olhou para mim. E o senhor? A pergunta dela me cortou, porque eu queria dizer, eu protejo vocês. Mas eu sabia que proteger podia significar entrar numa história suja, antiga, perigosa. Ainda assim, eu ouvi minha própria voz sair. Eu não vou te segurar, mas eu vou fazer o que puder para vocês não precisarem correr mais. Ana então puxou a aba do envelope e tirou o papel de dentro. Era uma folha dobrada, com marcas de dedo escrita à mão. Ela abriu e colocou sobre a mesa. Minha visão ficou turva por um segundo, como se o sangue tivesse subido para os olhos, porque não era só um nome. Era uma carta, e no fim dela tinha uma assinatura. Uma assinatura que eu conhecia como quem reconhece a própria pele, a minha. Eu senti o chão sumir por um instante. Minha mãe se apoiou na mesa como se estivesse prestes a cair. Ana não entendia ainda o que tinha acontecido dentro de mim, mas viu minha reação e endureceu o rosto. Agora o senhor me diz, ela falou baixo, cortante. Por que o seu nome está aqui? Eu encarei a folha sem conseguir tocar. A minha cabeça começou a puxar lembranças de um tempo que eu enterrei. O começo da minha empresa, as promessas, os acordos feitos na pressa, a fome me empurrando e uma decisão que eu jurei que nunca teria consequência. E antes que eu encontrasse coragem para responder, ouvi um barulho do lado de fora. Uma moto parou na frente da casa. Davi apareceu na janela, pálido. Ana, tem um homem lá fora perguntando por você. O olhar de Ana mudou na mesma hora. Foi como se ela voltasse a ser só instinto. Ela puxou a bolsa, correu para o quarto onde os irmãos estavam e minha mãe me encarou com uma pergunta muda que parecia um pedido de socorro. Eu levantei e fui até a porta, sentindo o coração bater na garganta. Você acha que eu abro e converso como um homem civilizado? Ou você acha que tem coisas que chegam na nossa porta sem pedir licença e a gente só descobre quem é quando já está tarde demais? O barulho da moto não era alto, mas parecia ocupar a rua inteira. Aquele ronco seco e irregular denunciava costume com estrada ruim e pressa sem explicação. Fiquei parado atrás da porta por um segundo, respirando fundo, tentando organizar a cabeça. A carta ainda estava sobre a mesa. A minha assinatura parecia pulsar, viva, como se tivesse esperado todos esses anos por aquele momento. Abri a porta devagar. O homem estava encostado na moto, capacete pendurado no braço, camisa aberta no peito, olhar solto demais para quem veio só fazer pergunta. Não parecia apressado. Esse tipo de calma sempre me deu mais medo do que ameaça direta. Boa tarde, ele disse, como se estivesse chegando para um café. Tô procurando uma moça. Dizem que passou por aqui. Aqui é casa de família, respondi, mantendo a voz firme. O que o senhor quer? Ele sorriu torto. Quero conversar. Só isso. Conversa se marca, falei. Aqui não. Ele deu 2 passos à frente, invadindo o espaço da varanda, e olhou por cima do meu ombro, tentando enxergar dentro da casa. Não conseguiu, mas o gesto foi claro. Não era curiosidade, era aviso. Ela me deve, disse. E dívida a gente cobra. Quem deve é adulto, criança não entra nisso. Ele inclinou a cabeça como se estivesse avaliando um produto. O senhor fala bonito, mas lá de onde eu venho, palavra bonita não enche prato nem apaga conta.
Nesse instante, minha mãe apareceu atrás de mim. Não falou nada. Só ficou ali, pequena no corpo, enorme na presença. O homem olhou para ela e mudou o tom, quase por educação forçada. Boa tarde, dona. Boa tarde, minha mãe respondeu. Aqui não tem ninguém devendo nada a ninguém. Ele riu, um riso curto, seco. A senhora não me conhece. Conheço sim, ela respondeu, com uma firmeza que me arrepiou. Conheço o tipo. Ele ficou sério. O sorriso caiu como máscara velha. Então a senhora sabe que isso não acaba aqui. Sei também que criança doente não se ameaça, ela disse. E se você tem vergonha, vá embora agora. Houve um silêncio curto, pesado. Eu senti que aquela conversa podia escorregar para um lugar perigoso a qualquer segundo. O homem deu um passo para trás, como quem decide guardar energia para depois. Eu volto, ele disse olhando direto para mim agora. E quando eu voltar, não vai ser só conversa. Subiu na moto e saiu levantando poeira, sem pressa, como quem sabe onde mora. Fechei a porta com cuidado, como se o barulho pudesse quebrar algo frágil dentro de casa. Minha mãe encostou a testa na madeira por um instante, respirando fundo. Ele não é pouca coisa, ela disse. Esse tipo de gente não esquece. Eu sei, respondi, e sabia mesmo. Já tinha lidado com homens assim no começo da minha vida, quando tudo era risco e sobrevivência. Ana saiu do quarto com os olhos arregalados. Ele foi embora? Perguntou, quase sem voz. Foi, respondi. Por enquanto. Ela sentou no sofá como se as pernas tivessem falhado. Passou a mão no rosto, respirou fundo, tentando se recompor. Não chorou. Aquilo me doeu mais do que qualquer lágrima. Eu falei que não era seguro, ela disse. Eu falei que não podia ficar. E para onde você iria? Minha mãe perguntou com calma. Ana ficou em silêncio. Não havia resposta boa. Ele não vai parar, Ana continuou. Quando ele acha alguém, ele vai até o fim. Não importa quem esteja no meio. Eu sentei na cadeira de frente para ela. A carta ainda estava sobre a mesa, intocada. Agora você precisa me dizer tudo, eu falei. Sem pular nada. Ana olhou para a porta, depois para o quarto dos irmãos. Respirou fundo. Meu pai trabalhou para um homem grande. Ela começou. No começo era serviço simples. Depois foi ficando sujo. Transporte, acordo por fora, coisa errada. Ele quis sair. Esse homem não deixa sair. Um dia meu pai apareceu machucado. Dias depois, morreu. Minha mãe fechou os olhos. E a dívida? Eu perguntei. Disseram que ficou. Que passou para mim. Que enquanto eu não pagasse, eu não teria sossego. E como entra essa carta nisso? Minha mãe perguntou, apontando para o papel. Ana mordeu o lábio. Pegou a carta e me entregou pela primeira vez. Meu pai guardava isso como se fosse ouro, ela disse. Dizia que era a prova de que ele não mentia quando falava quem tinha colocado ele naquela situação. Minhas mãos tremiam quando peguei o papel. Li de novo, devagar. As palavras eram minhas, escritas numa época em que eu assinava acordos sem ler tudo, confiando em gente errada para subir mais rápido. Aquela carta não era contrato, era promessa. Uma promessa de parceria que nunca se concretizou direito. Uma promessa que abriu portas erradas. Seu pai me procurou. Eu falei, sentindo a garganta fechar. Eu lembro agora. Ele precisava de trabalho. Eu indiquei. O caminho errado. Ana me olhou como se estivesse montando um quebra-cabeça doloroso. Então é por sua causa, ela disse, sem acusar, mas com uma tristeza funda. É por sua causa que eles morreram, que a gente corre. A palavra morreram me atravessou como faca. Eu não sabia, eu disse, mas soou fraco até para mim. Ninguém nunca sabe, ela respondeu, mas todo mundo escolhe. Minha mãe colocou a mão no meu ombro. O que passou, passou, ela disse. Mas agora tá tudo aqui dentro dessa casa. E essa gente não vai sumir sozinha. O Lucas tossiu no quarto, mais forte dessa vez. Ana levantou num pulo. Ele não pode ser envolvido nisso, ela disse. Eu vou embora hoje à noite. Você não vai, minha mãe respondeu firme. Não enquanto esse menino estiver assim. Então ele vai morrer por minha causa, Ana retrucou, a voz quebrando. Eu levantei. Não, eu disse. Se alguém vai pagar o preço, sou eu.
As duas me olharam ao mesmo tempo. Você não entende, Ana disse. Esse homem não negocia. Eu já negociei com gente pior, respondi. E eu sei uma coisa: quem se esconde perde. Quem encara, pelo menos escolhe como vai lutar. Minha mãe respirou fundo. E você vai fazer o quê? Ela perguntou. Eu olhei para a carta mais uma vez. Vou desfazer o que eu fiz errado, respondi. Nem que eu tenha que mexer em coisa que eu escondi de mim mesmo por anos. Ana me encarou desconfiada. E se isso piorar tudo? Então piora comigo na frente, eu disse. Não atrás de criança. O silêncio caiu pesado. Lá fora, o fim da tarde pintava a rua de laranja. A vida seguia normal para quem passava, sem imaginar o que estava sendo decidido ali dentro. Minha mãe foi para a cozinha preparar uma sopa. Era o jeito dela lidar com o medo. Alimentar. Ana foi para o quarto cuidar dos irmãos. Fiquei sozinho na sala, com a carta na mão. Peguei o celular e rolei contatos antigos, nomes que eu não usava havia décadas. Alguns eu tinha apagado da memória. Outros eu fingia que não existiam. Parei num número específico, um nome que eu não falava em voz alta desde o começo da minha fortuna. Disquei. Chamou uma vez, duas. Alô? A voz do outro lado ainda era a mesma, mais grossa, mais lenta. Sou eu, falei. A gente precisa conversar. Houve uma pausa curta. Pensei que você nunca mais fosse ligar, ele disse. Achei que tivesse esquecido de onde veio. Olhei para o corredor, onde Ana cuidava dos irmãos, e senti o peso de tudo cair de uma vez. Eu não esqueci, respondi. Só fingi bem. Do outro lado, a voz ficou séria. Então é melhor você vir preparado, porque quando esse passado volta, ele cobra com juros. Desliguei devagar. Fiquei olhando o telefone apagado, sabendo que aquele telefonema tinha aberto uma porta que talvez não fechasse mais. Você acha que enfrentar o passado é coragem? Ou só mais uma forma de apostar tudo quando não sobra escolha? Eu passei a mão no rosto e senti a pele quente, como se o calor do Piauí tivesse entrado em mim por dentro. A cozinha tinha cheiro de alho refogado e cebola. Minha mãe mexia a panela como quem mexe um destino. O barulho da colher batendo no fundo era um tipo de oração silenciosa, dessas que ela fazia sem precisar dizer nada. Eu fiquei encostado no batente olhando e me dei conta de uma coisa cruel. Eu tinha vindo visitar minha mãe, como quem visita um passado domesticado, uma lembrança que dá para abraçar e ir embora. Só que o passado não aceita visita. Ele exige conversa. Ana saiu do quarto com o Lucas no colo. O menino estava mole, o rosto suado, os olhos meio perdidos. Davi vinha atrás segurando a sacola de remédios como se fosse um tesouro. Ana sentou na cadeira mais perto da porta, como se ainda pensasse em fugir se aparecesse qualquer barulho na rua. Ele tomou o antibiótico. Ela disse, sem olhar para mim. Mas ele tá fraco. Minha mãe pegou uma toalhinha, molhou e passou na testa do Lucas. Vai melhorar, meu anjo, ela murmurou. Vai sim. Eu observei Ana de lado. Ela parecia mais velha do que a idade, e eu nem sabia qual era a idade dela. A vida tinha empurrado aquela menina para um lugar onde esperança era luxo. E eu, que tinha luxo sobrando, não sabia como dar esperança para alguém sem parecer mentira. Sentei à mesa e coloquei a carta no meio, como se fosse um prato amargo. Eu liguei, falei. Minha mãe levantou o olhar na hora. Para quem? Para um homem do passado, respondi. Um dos primeiros que me ajudaram e me atrapalharam. Ana apertou o Lucas no colo. Davi ficou imóvel, olhando de um em um. Vai trazer problema, ela disse. O problema já está aqui, respondi, tentando manter a calma. Eu só parei de fingir que não. Minha mãe suspirou, serviu a sopa em 3 tigelas e colocou uma quarta na mesa, na minha frente. Mesmo com tudo pegando fogo, ela alimentava a gente como se isso fosse a primeira arma. Come, ela falou. Homem de cabeça vazia faz besteira. Engoli 2 colheradas sem sentir gosto. Minha cabeça estava em outro lugar. A voz do outro lado da ligação ecoava. Passado cobra com juros. E cobrava mesmo. Eu precisava entender exatamente o que aquela carta tinha causado, onde ela tinha circulado, quem tinha visto. Não dava para agir no escuro. Só que havia uma questão maior, que eu evitava desde cedo.
Eu nunca contei para minha mãe tudo o que eu fiz para sair da pobreza. Ela sabia do sucesso, sabia das fábricas, dos supermercados, dos contratos, mas não sabia das mãos sujas, nem das portas que eu abri com pressa. Ana colocou Lucas na cama do quarto e voltou, deixando o menino dormindo com dificuldade. A tosse parecia menor, mas ainda assustava. Se você for mexer nisso, ela falou sentando de novo, você tem que entender uma coisa. Esse homem que veio aqui, ele não trabalha sozinho. Ele é recado, ele é ponta, ele não é a raiz. Minha mãe olhou para ela, tensa. Qual o nome desse homem? Ana hesitou. Depois, como quem entrega uma pedra, respondeu. Chamam de Naldo, mas quem manda mesmo é o patrão. Que patrão? Eu perguntei. Ana abriu e fechou as mãos, tremendo de raiva. O patrão é o tipo que não aparece, só manda, só cobra. Meu pai dizia que o homem tinha negócios com comida, que era por isso que o senhor... Ela parou e me encarou. Que o senhor entrou na história. A palavra comida me bateu. Meu setor era a alimentação. Eu era conhecido justamente por isso. A ideia de alguém usar comida para controlar gente me embrulhou o estômago. Meu pai não queria mais trabalhar para eles, Ana continuou. Ele falou que ia denunciar, que ia sumir. E aí, a voz dela falhou. Aí ele não conseguiu sumir. Sumiram com ele. Minha mãe levou a mão à boca como se segurasse um choro. E sua mãe? Minha mãe perguntou. Ana engoliu. Morreu de tristeza, eu acho. Ela foi definhando, sem remédio, sem nada. Eu enterrei ela com minhas mãos. Depois disso, eu só tinha eles dois. Davi, que estava quieto, levantou o queixo. Ela não dormia, ele disse, apontando para Ana. Ela ficava acordada, escutando barulho, para ninguém pegar a gente. Ana fechou os olhos e uma lágrima escorreu sem ela perceber. Minha mãe estendeu a mão, tocou o braço dela. Dessa vez, Ana não puxou. Só ficou parada, como se aquele toque fosse estranho e necessário ao mesmo tempo. Foi aí que eu entendi a pergunta que você provavelmente faria. Como um milionário não resolve isso em 1 minuto? Porque não era sobre dinheiro. Era sobre medo, poder, gente escondida por trás de gente. Era sobre uma vida inteira que se equilibra em cima de ameaça. Eu respirei fundo e disse o que eu vinha evitando desde a chegada. Eu preciso te contar quem eu sou para você entender o tamanho disso. Ana me olhou com frieza. Eu já sei que o senhor tem dinheiro. Eu vi o carro. Eu vi o jeito que todo mundo olha. Não é isso, eu falei. Eu sou dono de uma das maiores empresas de alimentos do país. O silêncio foi imediato. Não foi respeito. Foi choque. Ana abriu a boca devagar. Então, é por isso que ele falou. Ela sussurrou. O quê? Eu perguntei. Ela mordeu o lábio, como se tivesse medo de repetir. Ele disse que eu tinha encostado no homem do açúcar. Eu não entendi. Achei que era debochando. Minha mãe me encarou, pálida. A forma como ela me olhou não era só susto. Era como se ela percebesse que minha história tinha uma sombra que ela não conseguiu impedir. Eu não vendo açúcar, eu falei confuso. Minha empresa trabalha com várias coisas, mas... Ana interrompeu. Não é açúcar de verdade, é apelido. É como ele chama quem manda na comida, quem controla, quem faz o povo depender. Meu corpo gelou e eu senti a sopa se revirando no estômago. Era uma coincidência grande demais para ser só apelido. Eu conhecia esse termo. Eu já tinha ouvido esse apelido num corredor de negócio anos atrás, quando um investidor estrangeiro me ofereceu parceria em regiões pobres, usando distribuição de alimento como moeda de poder. Eu lembro de ter recusado. Lembro de ter dito que não. Mas eu também lembro de alguém ter seguido com o plano mesmo assim, usando meu nome como escudo. A carta, a assinatura, a promessa antiga. Minha mãe puxou a carta e leu de novo, com os óculos na ponta do nariz. Os olhos dela tremiam. Isso aqui? Ela disse baixo. Isso aqui foi quando? Eu engoli seco. No começo, quando eu ainda estava aprendendo, quando eu era desesperado. Ela bateu de leve com o dedo na minha assinatura. Você assinou sem saber para quê, foi? Não dava mais para mentir. Eu assinei acreditando que era uma oportunidade boa, eu disse. Um homem me apresentou teu pai, Ana. Disse que ele tinha contato com fornecedores locais que podia ajudar a gente a crescer aqui. Eu era novo,
Eu queria provar para o mundo que eu ia vencer. Eu não vi o que estava por trás. Ana me olhou como se eu tivesse arrancado um chão dela. Então o Senhor conheceu meu pai. Conheci, eu respondi, e a voz saiu rouca. Ele era um homem bom, falava pouco, mas quando falava, era sério. E ele me pediu uma coisa. Ana apertou as mãos. O quê? Eu fechei os olhos e voltei naquela lembrança que eu tinha enterrado. Um homem simples numa sala pequena, olhando nos meus olhos e dizendo que tinha medo do lugar onde estava se metendo. Ele não queria ficar preso. Ele queria sair vivo. Ele me pediu para eu tirar ele de uma rota, eu falei, e senti vergonha queimar. Eu disse que ia ver. Eu enrolei. Eu estava ocupado demais crescendo. A palavra crescendo soou nojenta na minha boca. Ana levantou de repente, o rosto vermelho, a voz tremendo. O senhor enrolei? Ela repetiu. Meu pai morreu. Minha mãe morreu. A gente passou fome. E o senhor estava ocupado? Minha mãe se colocou entre nós sem agressão, só presença. Ana, ela chamou com doçura firme. Você tem razão de sentir isso, mas gritar agora não cura os meninos. Ana respirou ofegante, como se segurasse um grito há anos. Davi ficou de pé também, pronto para defender a irmã com o corpo pequeno. Eu levantei devagar. Você pode me odiar, eu disse. Eu mereço, mas eu não vou fugir do que eu fiz. E eu não vou deixar vocês correrem mais. Ana me encarou com desprezo e dor ao mesmo tempo. E o que o senhor vai fazer? Comprar o homem? Não, eu respondi. Eu vou tirar o nome de vocês da mira e vou descobrir quem está usando o meu nome para mandar nessa região. Minha mãe cruzou os braços. E como você pretende fazer isso sem colocar essa casa em risco? Ela perguntou. Eu olhei em volta. A casa simples, a rua quieta, a noite se aproximando. Eu sabia que o Naldo podia voltar. Eu sabia que se ele voltasse, não voltaria sozinho. A primeira coisa, eu disse, é tirar vocês daqui por uns dias. Um lugar seguro. Um lugar onde ninguém encontre. Ana riu, amarga. Lugar seguro? Aqui? No Piauí? Não aqui, eu respondi. Mais perto. E sem alarde. E sem aparecer em papel. Minha mãe estreitou os olhos. Você vai levar uma moça e 2 crianças sem documento para onde? Eu respondi antes de pensar. E quando respondi, eu mesmo senti o peso. Para a casa do homem que atendeu a minha ligação. Silêncio. Minha mãe ficou branca. Você tá doido? Ela sussurrou. Se esse homem é do teu passado, ele pode ser parte disso. Eu sei, eu respondi. Por isso mesmo. Porque se ele está envolvido, eu vou descobrir olhando no olho. E se ele não tá, ele vai ter medo de me negar. Ana olhou para mim com a boca entreaberta. O senhor está me levando para perto do perigo. Eu tô te levando para perto da verdade, eu disse. E a verdade, às vezes, é o único lugar onde o medo perde força. Davi falou, baixo, mas com firmeza. Minha irmã não confia, eu também não. Mas eu não quero voltar para a estrada. As palavras dele bateram em mim como sentença. Eu olhei para o corredor. Lucas tossiu de novo, mais fraco. O menino dependia da nossa decisão. E a decisão já não era só minha. Era de todos. Minha mãe foi até o quarto, olhou Lucas dormindo e voltou com uma expressão que eu conhecia, quando ela escolhe lutar. Então escuta bem, ela disse, olhando para mim como mãe e juiz. Se você vai mexer nisso, vai mexer direito, sem mentira, sem esconder, nem de mim. Eu assenti. Eu prometo. Ana passou a mão no rosto, respirou fundo e falou algo que me pegou de surpresa. Se eu aceitar, eu quero uma coisa primeiro. E o quê? Ela apontou para a carta. Eu quero saber por que o senhor escreveu isso. O que o senhor prometeu para o meu pai. Eu peguei a carta, li em voz alta trechos curtos e fui explicando. Não com desculpa, mas com verdade. Eu tinha prometido trabalho digno, tinha prometido proteção, tinha prometido que ninguém pisaria nele enquanto ele estivesse comigo. Eu prometi coisas que um homem pobre desesperado acredita, porque ele quer acreditar. Minha mãe ouviu tudo com os olhos cheios. Ana ficou quieta. Quando eu terminei, ela disse, então o senhor falhou. Eu não neguei. Falhei. E agora? O senhor vai cumprir? Eu olhei para ela e, pela primeira vez, não vi só desconfiança.
Vi uma esperança tímida, escondida atrás do medo. Vou, eu respondi. Nem que eu tenha que perder coisa grande para isso. Minha mãe colocou a mão na minha. Se for para perder, perde com dignidade. Foi quando o telefone tocou. Eu peguei. O mesmo número da ligação anterior. Atendi. Falei que você tinha que vir preparado. A voz do outro lado disse. Porque eu acabei de receber uma mensagem. Meu estômago afundou. Mensagem de quem? Ele soltou uma risada sem alegria. Do homem que você está procurando, e ele está te procurando também. Ele quer saber por que um milionário do alimento voltou para o Piauí e está escondendo uma moça em casa de mãe. Senti o sangue sumir do rosto. Olhei para minha mãe. Olhei para Ana. Eles já sabiam pelo meu olhar que alguma coisa tinha acontecido. Ele sabe onde eu tô? Perguntei, a voz baixa. Sabe, e mandou avisar outra coisa. O homem respondeu. O quê? Que se essa moça sair daí com você, ele vai entender como declaração de guerra. Desliguei devagar. Minha mão tremia. Ana levantou. Eu falei. Ela sussurrou. Eu falei que eu trago morte comigo. Minha mãe segurou o braço dela. Você traz vida para os teus irmãos. Ela disse. Morte é escolha de covarde. Eu respirei fundo e percebi que o jogo tinha virado. Não era mais apenas proteger uma família. Era encarar alguém que tinha informação, alcance e tempo. Alguém que se achava dono de gente. E o pior, ele já estava se movendo. Eu fiquei parado no meio da sala com o telefone ainda na mão, como se ele tivesse virado um objeto perigoso. Minha mãe me olhava sem piscar. Ana apertava a própria bolsa como se fosse escudo, e eu conseguia ouvir o barulho da panela na cozinha, a sopa ainda no fogo, como se a vida insistisse em continuar comum enquanto o mundo desabava. Ele sabe, eu disse por fim, quase num sussurro. Sabe que vocês estão aqui. Ana deu um passo para trás, instinto puro, a respiração curta. Eu não posso ficar. Ela repetiu, como se fosse a única frase que ainda fazia sentido. Eu vou embora agora. E vai para onde? Minha mãe cortou, sem levantar a voz, mas com um peso que fez Ana parar. Para a estrada de novo? Com teu irmão ardendo de febre? Ana fechou os olhos por um segundo. Eu vi o corpo dela tremendo, como se ela estivesse segurando o choro com os dentes. Davi apareceu na porta do quarto, o rosto sujo de sono e medo. Ele vai voltar? O menino perguntou. Minha mãe foi até ele e abaixou na altura do rosto dele. Ninguém entra aqui se eu não deixar, meu filho, ela disse, com uma firmeza que parecia mentira, mas que ele precisava ouvir. Eu queria acreditar nisso também, só que eu sabia. Porta, tranca e coragem não seguram um homem que se acha dono do lugar, ainda mais quando ele já tinha informação. Respirei fundo, tentando pensar como empresário, como alguém acostumado à crise. Só que aquilo não era crise de empresa. Era vida real na minha frente. Era criança tossindo no quarto. Era minha mãe envelhecida tentando parecer invencível. Era uma menina de olhar cansado carregando culpa que não era dela. Eu peguei a carta de novo e coloquei dentro do meu bolso, bem perto do peito, como se ela fosse um peso e, ao mesmo tempo, uma bússola. A gente não vai fazer nada no impulso, eu disse. Primeiro, segurança. Ana riu, amarga. Segurança? O senhor fala bonito, a gente não tem isso. Vai ter, eu respondi. Não como promessa vazia, como decisão. Minha mãe cruzou os braços. Então fala logo o que você está pensando, porque eu não vou dormir com criança dentro de casa e homem ameaçando na rua. Eu encarei as duas. Tem uma casa aqui perto, num povoado a uns minutos daqui. Casa de um amigo antigo da senhora, do tempo do meu pai. Um lugar simples, escondido, sem placa, sem vizinho colado. Minha mãe estreitou os olhos. Casa de quem? Do seu João Lourenço, eu disse, lembrando do nome que ela mesma já tinha citado na infância. O velho que tocava gado e ajudava quem precisava, sem perguntar demais. Minha mãe hesitou. Isso, vindo dela, já era muito. João Lourenço é homem sério, ela falou. Mas você não vê ele faz tempo. Não preciso ver. Preciso de um lugar seguro por uns dias, eu respondi. Até eu entender quem está puxando os fios. Ana apertou o maxilar. E enquanto isso, o Naldo vem aqui e não encontra a gente. Ele vai fazer o quê?
Ela perguntou, a voz tremendo. Ele vai mexer com sua mãe. Ele vai quebrar tudo. Vai botar medo nela. Minha mãe ergueu o queixo. Medo eu já tive demais na vida. Ela disse seca. Não é agora que eu vou me curvar. Eu admirei aquela força, mas também senti pavor. Porque coragem não blinda corpo. E eu não suportaria perder minha mãe por causa de um erro meu. Mãe, eu disse mais baixo. A senhora vai comigo também. Ela me olhou como se eu tivesse proposto um absurdo. Eu vou sair da minha casa? Vai, eu insisti. Pelo menos por hoje, até eu botar uma proteção aqui. Até eu entender o tamanho do risco. Minha mãe ficou em silêncio. Ana observava, como se não acreditasse que eu estava incluindo minha mãe na mudança. Davi apertou a mão dela. Eu não quero ficar aqui sozinho, ele disse. Pronto. A decisão estava selada pelo pedido de uma criança. Em menos de uma hora, a gente estava arrumando o mínimo. Minha mãe colocou roupas numa sacola, remédios do Lucas, um pouco de comida. Ana guardou a carta no meu bolso? Não. Ela nem tocou. Mas ela olhava para o meu bolso como se ali estivesse o destino dela. Antes de sair, eu dei uma volta pela casa. Aquele chão, aquelas paredes, aquele cheiro de sabão e café, tudo aquilo era o que eu mais devia proteger. E eu sabia que estava levando o perigo junto. Quando saímos, eu apaguei as luzes de propósito, deixando a casa com aparência de vazia. Minha mãe trancou a porta com calma, 2 voltas na chave, como se fosse uma noite comum. Esse gesto me partiu. Eu queria que fosse comum, mas não era. Coloquei Lucas no banco de trás, deitado, com a cabeça no colo de Ana. Davi sentou do lado, segurando a mão do irmão. Minha mãe foi no banco do passageiro, rígida, olhando a rua. Ao virar a esquina, eu vi uma moto parada mais à frente. Não era a mesma de antes, mas era do mesmo tipo. 2 homens conversavam perto de um muro. Um deles olhou para o carro e virou o rosto rápido, como se não quisesse ser visto. Meu coração disparou. Eu não acelerei. Acelerar denuncia medo. Passei num ritmo normal, mas senti o suor escorrendo pelas costas. Minha mãe percebeu. Tão seguindo? Ela perguntou sem olhar. Ainda não sei, eu respondi. Mas tão perto. Seguimos pelas ruas estreitas. Depois pegamos uma estrada de chão batido, a poeira subindo atrás do carro como rastro. O céu estava bonito, um azul duro, e aquilo me irritava. A beleza do mundo quando a gente está por dentro em guerra parece deboche. Chegamos na casa do seu João Lourenço no começo da noite. Uma construção simples, com varanda, rede pendurada, cheiro de lenha queimando. O velho apareceu na porta, chapéu na mão, e quando me viu, demorou 1 segundo para reconhecer. Rapaz, ele disse, a voz rouca. Você é o menino da Teresa. Minha mãe foi até ele e abraçou como quem abraça uma lembrança. João, preciso de ajuda. Ela falou direto, sem rodeio. Por uns dias. Ele olhou para trás dela, viu Ana, viu as crianças. E o olhar dele ficou sério sem perder a bondade. Entra, ele disse. Aqui ninguém fica na porta. Ana entrou com cuidado, olhando tudo como se procurasse saída. Seu João não perguntou nada na hora. Só abriu espaço, acendeu luz, colocou água para ferver. Gente do interior tem esse dom. Primeiro protege, depois pergunta. Enquanto minha mãe ajeitava os meninos num quarto, eu fui para a varanda com o seu João. Ele me ofereceu café. Eu aceitei. A mão dele tremia um pouco ao colocar o pó no coador, mas os olhos estavam firmes. Tem coisa errada rondando, né? Ele perguntou sem eu dizer nada. Eu respirei fundo. Tem, eu respondi. E eu acho que eu trouxe isso para perto da minha mãe. Ele me encarou. Isso é culpa ou é responsabilidade? A pergunta me pegou. Eu senti vontade de baixar a cabeça como menino, mas eu já era homem feito. Eu precisava responder como homem. Responsabilidade, eu disse. Ele assentiu como se aprovasse. Então você vai agir certo, porque quando o homem age torto, quem paga é quem não tem nada. Fiquei em silêncio. Aquilo era exatamente o que tinha acontecido. Meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem, número desconhecido. Abri. Você tirou ela da tua casa. Achou que eu não ia ver? O sangue gelou. Outra mensagem veio em seguida, antes mesmo de eu pensar. Eu não quero a moça. Eu quero o papel. O papel com a tua assinatura.
Meu corpo inteiro endureceu. O papel no meu bolso parecia pegar fogo. Eu levantei devagar, como se o chão tivesse inclinado. Seu João notou minha cara. "O que foi?" ele perguntou. Eu não consegui mentir. "Eles sabem", eu disse. "E agora não é só sobre ela, é sobre uma carta, com a minha assinatura." Seu João apertou os olhos. "Assinatura de rico vale mais que sangue de pobre", ele murmurou. "Por isso que estão atrás." Meu telefone vibrou de novo. Mais uma mensagem, e dessa vez eu senti como se alguém tivesse encostado a mão no meu ombro por trás. "Amanhã de manhã você vem sozinho. Se você tentar brincar de herói, eu mando um recado no corpo da tua mãe." Eu li e reli sem acreditar. Meu estômago virou. Ameaçar Ana era uma coisa. Ameaçar minha mãe era outra. Era ultrapassar o último limite. Ouvi passos atrás de mim. Era Ana, parada na porta, o rosto pálido. "O senhor tá com cara de quem recebeu notícia ruim", ela disse baixinho. Eu guardei o telefone, mas ela já tinha entendido. "Ele falou da minha mãe", eu confessei. Ana fechou os olhos, como se levasse uma facada invisível. Eu disse... Ela começou. "Não", eu interrompi, firme. "Não diz. Não coloca isso em você. Ele escolhe fazer isso. Ele escolhe ser assim." Ela me olhou com os olhos molhados, mas duros. "E o senhor vai fazer o que agora?" Ela perguntou. "Porque ele não tá pedindo, ele tá mandando." Eu olhei para o quarto onde minha mãe estava, cuidando de Lucas como se ele fosse meu irmão mais novo. Olhei para Davi, dormindo encolhido. Olhei para Ana, que já tinha passado da conta de aguentar, e entendi que eu ia ter que escolher entre duas coisas horríveis: obedecer e ir sozinho, ou montar uma estratégia e colocar todo mundo em risco. Eu não dormi naquela noite. Não foi por heroísmo nem por coragem. Foi porque toda vez que eu fechava o olho, a frase voltava como pancada. "Um recado no corpo da tua mãe." Eu olhava para o quarto onde ela estava e sentia uma mistura de amor e culpa tão grande que doía fisicamente, como se alguém apertasse meu peito com as duas mãos. Minha mãe dormia pouco, mesmo nos dias normais. Naquela noite, ela dormiu menos ainda. Eu ouvi os passos dela pela casa do seu João, indo e voltando em silêncio, como se conferisse portas invisíveis. Quando eu fui até a cozinha pegar água, encontrei ela sentada à mesa, de costas retas, o rosto iluminado só pela luz fraca do fogão. "Eu vi você andando", ela disse, sem me olhar. "Quando você fica assim, é porque está tentando resolver tudo sozinho." Sentei devagar. "Eu não quero te envolver nisso, mãe." Ela virou o rosto para mim com um olhar cansado, mas firme. "Você já me envolveu desde o momento que nasceu", ela respondeu. "Mãe não é visita na tua vida, meu filho. É raiz. E raiz não corre quando o vento bate." Aquela frase me desmontou. Eu abaixei a cabeça e ela estendeu a mão e tocou meu braço. "Me fala a verdade", ela disse. "Que mensagem foi aquela?" Eu respirei fundo. Mentir ali seria covardia. "Ele quer a carta", falei. "E disse que, se eu tentar fazer diferente, ele mexe com a senhora." Minha mãe fechou os olhos por um instante. Não chorou. O que apareceu no rosto dela foi outra coisa: reconhecimento. Como se ela já soubesse que um dia isso poderia voltar. "Quem é esse homem?" ela perguntou. "Eu ainda não tenho o nome certo", respondi. "Dá o apelido que Ana falou, e o jeito. Ele tem gente, tem olho em todo lugar." Minha mãe encostou a ponta dos dedos na mesa, como se contasse. "E você acha que indo sozinho você resolve?" "Eu acho que indo sozinho eu evito que ele faça algo com vocês", falei, e a voz falhou no final. Ela soltou um suspiro longo. "Não existe garantia com gente assim", ela disse. "Hoje ele pede a carta, amanhã ele pede tua alma. E você vai dar?" Eu não respondi, porque a resposta me envergonhava. Eu não sabia onde seria o limite se minha mãe estivesse na mira. A porta do quarto rangeu. Ana apareceu com o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos fundos, segurando o Lucas enrolado num lençol. O menino tinha dormido, mas o sono dele era inquieto. A febre parecia menor, mas ainda havia aquela fraqueza que me dava medo. Ana ficou na entrada, sem se aproximar demais. "Desculpa eu ter ouvido", ela disse.
mas eu ouvi. Minha mãe fez um gesto para ela sentar. Ana hesitou, mas sentou na beirada da cadeira, pronta para levantar. A culpa não é tua, minha mãe falou, antes que Ana começasse a se acusar. Culpa é de quem faz ameaça. Ana apertou o Lucas no colo e olhou para mim. O senhor vai sozinho, né? Ela perguntou com uma certeza triste, como quem já viu isso acontecer com outros. Eu não queria confirmar, mas também não podia mentir. Eu vou, eu respondi, mas não do jeito que ele acha. Ana franziu a testa. Como assim? Eu tirei a carta do bolso devagar e coloquei sobre a mesa. Minha assinatura parecia me encarar. Essa carta é o que segura a história toda, eu disse. Se ele quer tanto, é porque tem medo do que ela prova. Minha mãe olhou para o papel e depois para mim. E o que ela prova? Eu engoli seco. Prova que o pai de Ana entrou na rota por minha causa. Prova que alguém usou meu nome. E dependendo de quem assinou junto, prova mais coisas. Coisas que podem derrubar gente poderosa. Ana ficou pálida. Então por que o senhor não entrega logo e acaba com isso? Minha mãe respondeu antes de mim. Porque quem extorque uma vez, extorque sempre. Eu assenti. Entregar a carta pode comprar uma noite de paz, eu falei. Mas amanhã ele volta pedindo outra coisa. E aí vai ser pior. Eu não quero paz comprada com medo. Eu quero fim. Ana me encarou como se eu fosse louco. Fim? O senhor fala como se isso fosse possível. Eu respirei fundo e olhei para o seu João, que estava encostado no batente, escutando tudo em silêncio. Ele pigarreou. É possível quando a gente para de ter vergonha do que sabe, ele disse. E quando tem prova? Eu levantei e fui até a varanda com ele. A noite lá fora era escura e os grilos faziam um barulho que parecia debochar da nossa tensão. João, eu falei baixo, o senhor conhece alguém de confiança aqui perto? Alguém que não se vende fácil? Ele deu uma risadinha sem humor. Difícil é achar quem não se vende quando a necessidade aperta, mas eu conheço gente que tem vergonha na cara. Pouca, mas tem. Eu preciso de um favor, eu disse. Amanhã de manhã eu vou encontrar esse homem, só que eu não vou entregar a carta. Eu vou mostrar que ela existe. Vou puxar ele para falar, para se comprometer, para dizer coisas que ele não deveria dizer. Seu João me olhou preocupado. E você vai gravar? Eu assenti. Tirei do bolso um pequeno gravador digital que eu sempre carreguei por mania de empresário, para registrar reunião, contrato, conversa. Nunca pensei que ele fosse servir para salvar vida. Se ele cair na conversa, eu tenho registro, eu falei. E com registro, eu posso acionar gente de fora daqui, gente que ele não controla. Seu João apertou os lábios. Gente de fora também tem preço. Eu sei, respondi. Por isso eu quero 2 registros. Um comigo, outro longe. Voltei para a cozinha e falei com minha mãe e Ana, sem floreio, sem promessa bonita. Eu vou amanhã, eu disse. Vou sozinho, como ele mandou. Mas vocês não vão ficar aqui desprotegidos. Ana levantou, alarmada. Como o senhor tem certeza que ele não vai vir aqui mesmo assim? Ele pode fazer isso só para distrair. Por isso, eu falei, vocês vão sair daqui antes do sol nascer. Vão para a cidade vizinha, para a casa de uma mulher que minha mãe confia. E eu vou mandar alguém que trabalha comigo chegar aqui ainda hoje, discretamente, para ficar de olho. Minha mãe estreitou os olhos. Alguém teu? Ela perguntou. Confio não. Não é segurança de ostentação, eu disse. É um homem simples, de confiança antiga. Ele já trabalhou com meu pai. Ele não fala, ele faz. Meu pai. Quando eu falei isso, minha mãe ficou imóvel. Ela odiava quando eu trazia meu pai para a conversa, porque meu pai foi uma ausência cheia de mistério. Mas naquele momento ela só assentiu. Como se entendesse que eu precisava usar tudo o que eu tinha. Ana respirou fundo. E se ele te pegar? Ela perguntou. Se ele te fizer sumir? Eu olhei para ela e senti pela primeira vez que a desconfiança dela tinha uma fresta de humanidade. Ela não queria minha morte. Ela só não acreditava que alguém rico se arriscaria de verdade. Eu já passei da idade de achar que o dinheiro me blinda, eu disse. Se eu sumir, vocês correm. Mas correm com um destino, não com medo. Minha mãe se levantou de uma vez, a cadeira arrastando no chão. Nada de se eu sumir, ela falou com raiva.
Você vai voltar, entendeu? Eu segurei o olhar dela e foi como se eu fosse criança de novo, levando bronca por ter sumido na rua. Eu vou tentar, mãe. Não é tentar, ela insistiu. É voltar. Eu não disse mais nada, porque ali, entre nós, tinha uma verdade dura. Eu não tinha controle sobre tudo. O resto da noite foi preparação silenciosa. Seu João trouxe um saco de farinha, um pedaço de carne seca, água. Minha mãe separou o remédio do Lucas como se estivesse montando um kit de sobrevivência. Ana arrumou as poucas coisas deles com cuidado, dobrando roupa como se cada dobra fosse uma despedida. Antes do amanhecer, eu mandei uma mensagem para um homem que eu confiava de verdade, alguém que não era funcionário, era quase família. O nome dele era Batista. Ele não fazia perguntas, ele aparecia. Quando o céu ainda estava cinza, uma caminhonete velha encostou na estrada de terra. Batista desceu sem alarde, chapéu na mão, olhar atento. Chefe, ele disse, baixo. Eu não chamava ninguém de chefe há anos. Aquilo me lembrou de onde eu vim. Batista olhou ao redor, viu Ana, viu as crianças e não mudou de expressão. Só assentiu, como quem entende sem precisar ouvir. Você vai ficar com eles, eu disse. Seja sombra, não apareça, só exista. Pode deixar, ele respondeu. Minha mãe foi até a porta e segurou minha mão. Você quer mesmo mexer com isso? Ela perguntou num tom mais baixo, quase humano demais. Porque depois que mexe, não volta a ser igual. Eu olhei para ela e senti a garganta fechar. Já não é igual, mãe. Eu só tô parando de fingir. Ela me abraçou forte. Um abraço que tinha pedido de perdão, pedido de cuidado, pedido de retorno. Ana ficou olhando de longe. Davi segurava a mão do Lucas, que dormia. Quando me afastei, Ana se aproximou pela primeira vez sem se proteger com distância. Se o Senhor... Ela começou, e a voz falhou. Se o Senhor for mesmo fazer isso, não fala o nome do meu pai. Eles têm raiva dele. Eles usam isso. Eu assenti. Eu prometo. Ela respirou fundo e, num gesto rápido, tirou do bolso um papel pequeno, dobrado, e colocou na minha mão. Isso aqui é o lugar, ela disse. O ponto que ele marcou comigo uma vez. Se ele te mandou ir, é lá. É um galpão perto da estrada velha. Cuidado com o que tem dentro. Eu abri o papel e vi um desenho simples, feito à mão, com referência de árvore, pedra, cerca. Aquilo me deu um frio no estômago. Não era encontro em praça pública. Era lugar de gente que não quer testemunha. Entrei no carro sozinho. Coloquei o gravador no bolso interno da camisa. Prendi o celular no silencioso. A carta ficou comigo, dentro de um envelope mais firme. Se ele quisesse, teria que olhar nos meus olhos. No caminho, o sol nasceu devagar, tingindo tudo de dourado. O Piauí amanhecia bonito, indiferente ao medo. Eu segui pela estrada velha, como Ana tinha indicado, e a poeira subia atrás de mim como rastro de quem não deveria estar ali. Vi o galpão de longe, um prédio baixo, abandonado, com porta de metal amassada e parede descascada. Ao lado, uma caminhonete escura estacionada, 2 motos, 3 homens em pé. Um deles, com os braços cruzados, parecia esperar como quem espera a encomenda. Eu parei o carro a alguns metros. Respirei fundo. O gravador parecia pesado no meu peito. Saí. O homem que estava mais à frente deu um passo e sorriu sem alegria. Olha só. O milionário veio mesmo, ele disse. E então eu vi, saindo da sombra do galpão, o mesmo sujeito da minha lembrança antiga. Não o Naldo. Outro, mais velho. O jeito de andar era igual ao da voz no telefone, e quando ele chegou perto, me chamou por um apelido que só uma pessoa no mundo conhecia. Fala, magrinho. Meu sangue gelou. Porque aquele apelido era da minha infância, era da minha rua, era antes de eu ser qualquer coisa. E ali, naquele chão quente, eu entendi que eu não estava diante de um desconhecido ameaçando. Eu estava diante de alguém que me viu nascer, e que sabia exatamente onde apertar para eu sangrar. Quando ele disse magrinho, eu senti como se alguém tivesse puxado o tapete da minha vida inteira. Não era só um apelido. Era um atalho direto para um tempo em que eu andava descalço, carregava sacola de feira e acreditava que o mundo era pequeno. Aquele homem não só me conhecia,
Ele conhecia a minha origem, meus medos antigos, minhas vergonhas. E gente assim não usa lembrança por saudade, usa por controle. Ele se aproximou devagar, com a calma de quem já decidiu o resultado. Você demorou, mas veio, ele disse, olhando meu rosto como se procurasse rachadura. Eu sabia que vinha. Filho que tem mãe viva não brinca com ameaça. Eu mantive o corpo firme, mas por dentro eu estava tremendo. Não de medo por mim, medo por ela. Quem é você agora? Eu perguntei, porque eu precisava ouvir com clareza. Precisava dar nome ao que me perseguia. Ele sorriu de canto. Eu sou o mesmo de sempre, você que ficou grande. Eu virei sombra, e sombra não aparece em fotografia. Os homens ao redor riram baixo. O Naldo estava ali também, encostado na caminhonete, braço tatuado, olhar de quem só executa. Eu não olhei muito para ele. Meu foco era o homem da voz, o homem que me chamou pelo apelido. Você quer a carta? Eu disse, indo direto. Quero, ele respondeu. E quero que você entenda uma coisa. Essa carta não é papel, é porta, é passagem, é prova. É tua mão dizendo sim para um caminho que você finge que não conhece. Eu senti o gravador no bolso como um coração extra batendo. Eu precisava fazer ele falar. Precisava que ele se traísse com a própria boca. Eu não sei do que você está falando. Eu menti, do jeito que rico costuma mentir quando acha que pode. Só que eu não estava mentindo para ele. Eu estava mentindo para mim mesmo. Ele inclinou a cabeça e chegou mais perto. Magrinho, não vem com teatro. Você assinou. Você abriu a porteira. Você botou gente simples para carregar coisa que não devia. Você ficou limpo. Os outros ficaram sujos. Um morreu. E agora você acha que pode pagar com caridade e sair bonito? A palavra morreu saiu da boca dele como se fosse nada. Eu senti a raiva subir. Você está falando do pai da Ana, eu disse, e minha voz ficou dura. Você matou aquele homem? Ele levantou as mãos fingindo inocência. Eu? Eu não mato ninguém. Eu só organizo o mundo. Quem não aguenta a organização, cai. Eu respirei fundo. Não podia partir para cima. Não podia perder o controle. Eu precisava de informação. O que você quer de verdade? Eu perguntei. Porque se fosse só a carta, você mandava alguém invadir minha casa e pegar. O sorriso dele ficou mais largo, como se eu finalmente estivesse fazendo a pergunta certa. Agora sim, ele disse. Você está começando a lembrar como a gente conversa. Ele deu um passo de lado e apontou para o galpão. Entra. Eu olhei a porta de metal, escura, amassada. O vento soprava poeira. Por um segundo, eu pensei na minha mãe de madrugada, sentada na mesa, dizendo que raiz não corre. Eu pensei em Ana segurando o Lucas, pedindo só um pouco de paz, e eu entrei. Lá dentro fazia mais frio do que eu esperava. O teto era alto, com buracos por onde entrava um facho de luz. Tinha cheiro de óleo velho e ferrugem. No fundo, uma mesa de madeira, 2 cadeiras. Um cenário montado, como se aquilo fosse uma sala de negociação improvisada. Mas eu sabia. Negociação ali era um nome bonito para rendição. Ele se sentou primeiro, como dono do lugar. Eu fiquei de pé. Senta, magrinho. Não vou morder. Ainda. Sentei devagar, mantendo as mãos visíveis. Ele tirou do bolso um celular antigo e colocou na mesa, virado para cima. Eu tenho notícia da tua mãe. Ele disse, num tom casual. Meu sangue gelou. Não ouse. Eu falei baixo. Eu não precisei ousar, ele respondeu. Eu só precisei mandar olhar. E olham. Sempre olham. Sua mãe é respeitada na rua, é verdade, mas respeito não segura homem com fome. Eu senti vontade de vomitar, não pelo nojo do homem, pelo nojo de perceber que ele tinha razão sobre a fragilidade do mundo. Deixa minha mãe fora disso, eu disse. Eu deixo, ele falou. Se você fizer o que eu quero. E o que você quer? Ele encostou o dedo na mesa, uma batida leve como relógio. Primeiro a carta. Eu toquei o bolso devagar e tirei o envelope. Não abri, não entreguei. Coloquei na mesa perto de mim. Os olhos dele brilharam e ali eu entendi o tamanho daquela peça. Ele queria aquilo como quem quer um documento de identidade. Abre, ele mandou. Eu não abri. Antes eu quero saber por que isso é tão importante, eu disse. Fala claro. Ele ficou em silêncio por um instante, avaliando.
Depois decidiu falar, talvez porque achasse que já tinha me encurralado. Porque tem gente que, se ver essa carta, derruba a estrutura, ele disse. E estrutura dá dinheiro, dá poder, dá controle. Então você tá com medo, eu provoquei. Ele riu. Medo eu tenho de pobreza, por isso eu não volto para ela. A frase dele me cortou porque era uma versão escura do que eu também pensei quando era jovem. A diferença é que eu achei que podia fugir da pobreza sem virar carrasco de ninguém. Ele não acreditava nisso. Você usou meu nome, eu disse apertando as mãos. Fez negócio se escondendo atrás de mim. Ele inclinou o corpo para a frente. Eu te usei? Você me usou primeiro. Você queria crescer rápido. Você queria entrar onde não tinha porta. Eu abri. E você assinou. Eu não peguei tua mão. Você estendeu. Eu respirei fundo, porque doía reconhecer a verdade parcial ali. Sim, eu quis crescer rápido. Sim, eu assinei coisas sem olhar. Sim, eu confiei em gente errada porque eu estava desesperado por respeito. E o pai da Ana? Eu perguntei, a garganta travada. O que você fez com ele? Ele desviou o olhar por um segundo. Foi rápido, mas eu vi. Ali tinha culpa? Não. Tinha cálculo. Ele ficou falante demais, ele disse. Achou que podia sair. Teu erro foi prometer proteção e não cumprir. Aí ele ficou solto. E homem solto, quando tem medo, fala. Eu senti o corpo inteiro ferver. Minha mão foi para o gravador no bolso, como se eu quisesse ter certeza de que aquilo estava sendo registrado. E estava. Então você calou ele, eu disse. E minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Ele deu de ombros. A vida cala. Eu só organizo. Eu me levantei tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Você está falando de um pai de família como se fosse caixa de papelão, eu disse. E pela primeira vez eu deixei a raiva aparecer. Você destruiu uma casa. Deixou uma menina virar mãe dos irmãos. Isso não é organização. Isso é covardia. Os dois homens do lado de fora se mexeram, como se estivessem prontos. Ele levantou a mão, mandando eles ficarem. A palavra covardia fica feia na tua boca, magrinho. Ele disse, frio. Porque você ficou rico com a fome dos outros. Aquilo foi como um tapa. Não porque fosse totalmente verdadeiro, mas porque tinha um fundo cruel. Eu construí empresa em cima de consumo popular. Eu sempre disse que gerava emprego, que levava alimento barato. E eu acreditava nisso, mas naquele momento eu vi o outro lado. Quando o alimento vira instrumento de controle, o pobre vira refém de quem distribui. Eu não sou você, eu disse. Não, você não é, ele respondeu. Você é pior, porque você ainda tenta parecer santo. Senti vontade de gritar, mas segurei. Eu precisava sair dali com vida. Precisava voltar para minha mãe. Precisava proteger Ana e as crianças. E, acima de tudo, eu precisava impedir que aquela carta fosse usada contra eles. Ele apontou para o envelope. Abre, me dá. E eu deixo a menina sumir com os irmãos. Eu sumo da tua mãe. Você volta para tua vida bonita. Eu olhei para o envelope e vi de repente que não era só papel. Era a história de Ana. Era a prova de que eu falhei. Era a chance de, finalmente, eu parar de fugir. Se eu te der isso, eu disse, você vai atrás dela de novo. Vai inventar outra dívida. Vai arrumar outro motivo. Ele sorriu, como quem escuta uma criança sendo esperta. Talvez. A honestidade dele era nojenta, mas útil. Eu já sabia. Ele nunca pararia. Então não, eu disse. O ar ficou pesado. O sorriso dele sumiu. Você está escolhendo guerra. Ele falou baixo. Eu estou escolhendo fim, eu respondi. Ele se levantou devagar. Ficou de pé, me encarando. A diferença de poder ali não era só número de homens. Era o tipo de homem que ele era. Alguém que não tem limite. E eu, naquele instante, entendi que o limite precisava nascer em mim. Se eu recuasse, eu estava entregando minha mãe para o medo e Ana para o destino. Ele pegou o celular da mesa e digitou alguma coisa, olhando para mim o tempo inteiro. Vou te dar uma aula, ele disse. Você vai entender como funciona. Meu telefone vibrou no bolso. Eu não queria olhar, mas olhei. Era uma foto da minha mãe. Ela estava na varanda da casa dela, com um pano na mão como se tivesse voltado para pegar alguma coisa. E atrás dela, desfocado, um homem parado no portão. Meu coração parou por um segundo. Você foi lá.
Eu sussurrei. Eu fui onde eu quis, ele respondeu. Porque eu posso. Eu senti o chão sumir. A imagem da minha mãe, sozinha, me rasgou por dentro. E, de repente, eu entendi que aquele encontro não era sobre a carta. Era para me quebrar, para me fazer ajoelhar. Eu fechei os olhos por um instante e pensei: se eu entregar agora, eu salvo ela por hoje e condeno ela para sempre. Foi quando uma ideia dura, perigosa, atravessou minha cabeça. Uma ideia que eu não queria ter. Eu abri os olhos e olhei direto para ele. Você quer a carta? Eu perguntei, com a voz estranhamente calma. Ele sorriu, achando que eu tinha cedido. Quero. Então a gente vai fazer do meu jeito, eu disse. Você vai comigo agora, até a minha mãe, na frente dela. Você vai olhar no olho dela e repetir essa ameaça. O sorriso dele travou. Você tá blefando. Não, eu respondi. Eu tô te expondo, porque você não é forte na luz. Você é forte na sombra. Ele me encarou e pela primeira vez eu vi uma rachadura. Pequena, mas vi. Ele não gostava da ideia de estar diante de testemunha que ele não controla. Minha mãe não era uma mulher qualquer. Ela era conhecida ali e ele sabia. Você é louco, ele disse. Talvez, eu respondi. Mas eu sou filho dela e eu cansei. O silêncio entre nós parecia um fio esticado. Se eu puxasse demais, arrebentava. Se eu não puxasse, eu morria por dentro. Ele inclinou a cabeça e deu um passo para trás. Você vai se arrepender, ele disse. Eu já me arrependi por anos, eu respondi. Agora é outra coisa. Saí do galpão com o envelope firme no bolso e o gravador queimando de importância. Os homens me olharam com ódio. Eu caminhei até o carro sem correr. Só que por dentro eu estava em pânico. Entrei, liguei e assim que virei a chave, o telefone vibrou de novo. Outra mensagem, curta. Escolhe, tua mãe ou a menina, um dos dois hoje. Eu li e senti a visão escurecer. A crueldade daquela frase me fez perceber que ele não queria apenas vencer. Ele queria me ensinar que amor é fraqueza. E eu, ali, com as mãos no volante, entendi que a próxima decisão seria a mais difícil da minha vida. Porque qualquer caminho que eu escolhesse, alguém sairia ferido. Eu fiquei parado com o carro ligado por alguns segundos que pareceram uma vida inteira. A mensagem ainda brilhava na tela do telefone, cruel, simples, direta. Não era escolha de verdade, era tortura disfarçada de opção. Eu respirei fundo e fiz a única coisa que aquele homem não esperava. Eu não respondi. Engatei a marcha e segui pela estrada de volta, sentindo cada metro como um peso no corpo. Não acelerei, não diminuí demais. Andei no ritmo de quem decidiu algo difícil e não quer mais negociar com o próprio medo. Enquanto dirigia, minha cabeça trabalhava rápido, puxando tudo o que eu tinha evitado por anos. Contatos, histórias, nomes, rotas. Aquela carta não era a única prova. Era só a mais direta, e eu tinha mais do que ele imaginava. Peguei o telefone e liguei para Batista. Chamou uma vez. Onde você tá? Eu perguntei. Na sombra. Ele respondeu, do jeito dele. Mas vi movimento. Que tipo de movimento? Moto indo e vindo, gente perguntando demais. E vi uma coisa estranha. Meu coração apertou. O quê? Um carro parado perto da casa da tua mãe. Não entrou. Só ficou. Depois saiu. Fechei os olhos por um segundo. A foto não era blefe. Ele estava cercando. Batista, eu falei. Escuta bem. Se alguém chegar perto dela de novo, você não enfrenta. Você expõe. Chama a atenção. Faz barulho. Aciona quem tiver que acionar. Já fiz, ele respondeu. Tem gente olhando também. Gente que não gosta do nome que você falou para mim mais cedo. Eu entendi na hora. O nome, o apelido. Eu tinha mandado mensagem para 2 pessoas antigas, gente que saiu do mesmo barro que eu e que, por caminhos diferentes, ainda mantinha algum tipo de poder local. Não eram santos, mas também não eram cachorros de coleira. Segura, eu disse. Eu tô chegando. Desliguei e virei o volante com mais firmeza. Não dava mais para jogar sozinho. Quem viveu na sombra sabe. Luz demais cega, mas luz certa revela. Quando cheguei perto da cidade, meu telefone vibrou de novo. Não era mensagem, era ligação. Número desconhecido. Atendi. Você é insistente. A voz dele veio, fria. Eu te dei escolha.
E eu fiz, eu respondi. Só não do jeito que você gosta. Houve um silêncio do outro lado, curto, mas revelador. Você acha que é esperto, ele disse. Mas você não manda aqui. Não mando, eu concordei. Mas também não obedeço mais. Ele soltou uma risada baixa. Então corre, magrinho, porque o tempo acabou. Desligou. Eu acelerei. Quando virei na rua da casa da minha mãe, vi gente demais. 3 motos, um carro parado. Mas também vi algo que me deu um fio de esperança. 2 viaturas estacionadas mais à frente, discretas. Não estavam ali por acaso. Alguém tinha falado. Alguém tinha puxado o fio. Parei o carro a uma quadra e fui a pé. O coração batia no ouvido. Ao me aproximar, vi minha mãe na varanda em pé, firme, conversando com um homem que eu não conhecia, mas que claramente não estava ali por gentileza. Batista estava encostado no muro, braços cruzados, olhar atento. Quando me viu, fez um sinal discreto com a cabeça. Tudo sob controle, por enquanto. Chegou o filho, minha mãe disse, me vendo. A voz dela era calma demais para o momento. Isso me deu força. O homem se virou para mim. Não era o mesmo do galpão. Era outro. Menos arrogante. Mais nervoso. Mensageiro. Você precisa resolver isso logo, ele disse. Tem gente grande ficando incomodada. Já tá resolvendo, respondi. Do jeito certo. Atrás dele, uma das viaturas ligou o giroflex por um segundo e desligou. Não era abordagem. Era aviso. O homem engoliu seco. Isso vai dar problema, ele murmurou. Já deu, minha mãe respondeu, firme. Agora vai dar fim. Ele se afastou, falando no telefone, e entrou no carro. As motos ficaram mais um pouco, depois saíram também, uma a uma, como formiga quando percebe que o chão mudou. Eu subi na varanda e abracei minha mãe. Um abraço forte, urgente, como se eu estivesse confirmando que ela estava ali de verdade. Você tá bem? Eu perguntei. Tô, ela respondeu. Mas cansada de medo. Eu assenti. Eu também. Foi quando meu telefone vibrou de novo. Mensagem. Não dele. De um número que eu reconhecia. Consegui ouvir o áudio. Tá limpo. Dá pra ir pra frente. O gravador. Eu senti um peso sair dos ombros. Ele tinha falado demais. Tinha se exposto. E alguém tinha escutado. Eu respirei fundo e mandei uma única resposta. Então, agora é oficial. Voltei para a casa do seu João naquela noite. Ana estava sentada na beira da cama, com o Lucas dormindo melhor, a respiração mais calma. Davi cochilava numa cadeira, vencido pelo cansaço. Quando ela me viu, levantou rápido. E aí? Ela perguntou com medo de ouvir. Ainda não acabou, eu respondi. Mas mudou. Ela me encarou tentando decifrar. Como? Eu tirei o envelope do bolso e coloquei na mesa. Ao lado, coloquei o gravador. Porque agora não é só a minha palavra, eu disse. É a voz dele. Ana levou a mão à boca. Minha mãe entrou logo atrás e sentou, exausta, mas inteira. Eu vivi muito para ver isso, ela disse. Homem que se acha dono sendo obrigado a ouvir. Ana me olhou com algo novo no olhar. Não era confiança plena, era possibilidade. E o que acontece agora? Ela perguntou. Eu respirei fundo antes de responder. Agora a gente para de correr, eu disse, e começa a reconstruir, com cuidado, com verdade e com tempo. Ela assentiu devagar. Pela primeira vez desde que eu a conheci, ela não estava com o corpo pronto para a fuga. Lá fora, a noite estava silenciosa. Não um silêncio de ameaça, um silêncio de cansaço depois da tempestade. Eu sabia que ainda havia caminho pela frente. Gente grande não cai fácil. Mas também sabia que algo tinha mudado para sempre. Porque quando o medo troca de lado, mesmo que só um pouco, a esperança começa a respirar. O dia amanheceu diferente. Não porque o sol nasceu mais bonito, nem porque o calor resolveu dar trégua. Amanheceu diferente porque, pela primeira vez em muito tempo, eu acordei sem o corpo em alerta. O medo não tinha ido embora por completo, mas já não estava sentado no peito. Estava mais longe, como o barulho de estrada depois que o carro passa. Minha mãe foi a primeira a levantar. Ouvi o som do café sendo passado, aquele barulho simples que sempre significou normalidade na minha vida. Quando entrei na cozinha, ela estava de pé, ajeitando a mesa, com um vestido claro e o cabelo preso do jeito de sempre. Dormiu? Ela perguntou. Dormi,
respondi. E era verdade. Ela sorriu de leve, satisfeita com aquela pequena vitória. Ana apareceu logo depois, com o Lucas no colo. O menino estava melhor. A febre tinha baixado, a respiração estava mais solta. Davi vinha atrás, já mais falante, perguntando se podia ajudar em alguma coisa. Aquilo me tocou de um jeito silencioso. Criança só volta a ser criança quando sente que o chão parou de tremer. Bom dia, Ana disse ainda cautelosa, mas sem aquela rigidez constante. Bom dia, minha mãe respondeu. Dormiram melhor? Dormimos, Ana confirmou. Obrigada. A palavra obrigada saiu simples, sem exagero, mas carregava um peso enorme. Não era gratidão, por favor. Era reconhecimento de cuidado. Sentamos à mesa. Comemos pão, café, cuscuz, coisas simples. E foi ali, naquela mesa emprestada, que eu percebi o quanto a vida pode voltar a caber em coisas pequenas quando o terror dá um passo para trás. Depois do café, eu sentei com Ana do lado de fora, enquanto minha mãe cuidava das crianças. O sol ainda estava baixo, o vento leve. Um silêncio bom, desses que não pedem explicação. Eles vão parar? Ela perguntou sem rodeio. Não de uma vez, eu respondi com honestidade. Mas agora eles pensam 2 vezes, e pensar, pra gente assim, já é começo de fim. Ela assentiu, absorvendo. E a carta? Eu tirei do bolso e mostrei. Ela não vai mais circular sozinha. Vai virar parte de algo maior, algo que protege vocês. Ana ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão. Meu pai acreditou em você, ela disse sem acusação, mesmo com medo. Eu sei, respondi, e eu falhei com ele. Ela levantou o olhar. Mas não está falhando agora, aquilo me acertou em cheio, porque redenção não apaga o passado, mas muda o futuro. Naquele mesmo dia, organizei a saída deles dali. Não como fuga, como transição. Um lugar simples, digno, perto de gente que não faz pergunta errada. Documentos começaram a ser resolvidos. Atendimento médico garantido. Escola para Davi. A vida começando a criar contorno outra vez. Antes de irem, Ana me entregou algo inesperado. Não era a carta. Era uma foto antiga, pequena, amassada. O pai dela, jovem, sério, ao lado de 2 homens. Um deles era eu, muitos anos atrás, magro, perdido, tentando parecer forte. Guarde, ela disse. Não para se culpar, para lembrar. Eu segurei a foto com cuidado. Você vai voltar a correr? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não. Agora eu vou andar. Sorri. Porque andar é coisa de quem tem tempo. E tempo é luxo de quem não está sendo caçado. Quando o carro saiu com eles, minha mãe ficou parada olhando a estrada por um tempo longo demais. Depois entrou em casa e sentou na cadeira, cansada. Você mexeu em coisa grande, ela disse. Mas fez do jeito certo. Aprendi tarde, eu respondi. Tarde é quando não dá mais tempo, ela retrucou. E ainda deu. Naquela semana, voltei ao Piauí várias vezes. Não como visitante, como filho. Resolvi pendências antigas. Ouvi histórias que eu nunca quis ouvir. Pedi perdão onde precisei pedir. E, principalmente, parei de achar que dinheiro resolve tudo. Ele ajuda, mas só quando anda de mãos dadas com responsabilidade. Meses depois, recebi uma mensagem de Ana. Uma foto simples, Davi de uniforme escolar, Lucas sorrindo, ela em pé atrás, mais leve. Nada escrito, não precisava. Minha mãe, sentada ao meu lado, olhou a foto e sorriu. Agora sim, ela disse. Agora a vida andou. E eu entendi finalmente que aquela viagem ao Piauí nunca foi sobre visitar minha mãe. Foi sobre voltar para um lugar dentro de mim que eu tinha abandonado quando achei que vencer era ir embora. Se essa história te tocou de alguma forma, escreve aqui o que você sentiu. Às vezes, dividir também é um jeito de seguir em frente.